Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui, Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. A todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se em casa, como se estivessem presentes aqui conosco. E antes de reiniciarmos o estudo, antes de darmos a necessária continuidade a ele, é muito importante que nós realizemos aqueles momentos de prece. Aquele momento em que nós vamos focar o nosso pensamento, não nas coisas da matéria, mas nas coisas da alma, nas coisas do Espírito. Momento em que nós vamos fazer com que as nossas energias possam entrar em processo de união com as energias positivas e elevadas dos nossos irmãos que estão aqui conosco, para que com isso possamos criar as condições necessárias para a boa ação deles em nós. Já que sem a sintonia no bem, é muito difícil captarmos as boas energias provenientes dos irmãos iluminados. Fica complicado de assimilarmos os pensamentos bondosos que eles nos endereçam. No instante da prece, nós, num autêntico processo de buscar o alto, esquecemos-nos parcialmente da nossa condição ainda de encarnados. E, talvez, parcialmente desligados do corpo de carne, alcançamos aquele abraço, aquela energia que tanto renovam e tanto nos fazem um bem maior. Que Deus, Pai amoroso de todos nós, abençoe-nos a vida e as boas resoluções de melhora. Que assim seja. Seguinte, pessoal, dando continuidade ao estudo aqui do livro O Céu e o Inferno. Na semana passada nós estávamos falando a respeito do depoimento dos suicidas. Falamos de 3 depoimentos aí de suicidas, temos mais alguns para nós comentarmos ainda hoje. Estamos em dezembro, hoje é dia 1º. Dia 22 de dezembro nós vamos fazer aqui a nossa palestra de Natal, como é costume nosso. Então nós temos que é o dia de hoje, 8 na próxima sexta e 15 que é a próxima. Entre hoje e a palestra de Natal serão somente 2 sextas-feiras. Aí nós entraremos no recesso. Só que está faltando um pouquinho para nós terminarmos esse livro, né? Sei lá se compensa a gente parar para depois, daqui a 3 semanas, dar a continuidade dele. Eu estava com outro planejamento. Eu estava querendo já começar janeiro, começo de fevereiro, já com o nosso curso de passe, que a gente não fez esse ano, já no começo do ano. E logo em seguida, depois aí do curso de passe, aí nós já começaríamos o estudo de nova obra, da obra Libertação, da Lavra de André Luiz. Muito bom, né? Então, o que eu estou pensando em fazer? Ainda não é nenhuma certeza, não me decidi. Semana que vem, eu falaria de mais um capítulo aqui, os criminosos arrependidos, que é curtinho. Na outra semana, mais um outro capítulo, que são os espíritos persistentes no mal, os espíritos endurecidos, né? E aí fica faltando o último capítulo, que são as expiações terrestres. Aí eu estava querendo fazer isso daí da minha casa mesmo, gravar e depois jogar aí no grupo do SEVES, né? Seja através do YouTube, enfim, das plataformas aí que nós temos disponíveis. Aí a gente encerra esse capítulo, encerrando o livro, para no começo do ano começarmos com uma tarefa nova, tá? Se eu estiver falando muita bobagem, aí vocês, por favor, deem as suas opiniões a respeito disso daí.
Por enquanto, é o que me vem na cabeça. Bom, mas vamos lá então. Espíritos de indivíduos que se suicidaram. Vamos falar agora a respeito do caso da mãe e do filho. Olha que história interessante aqui. Kardec conta que essa história aconteceu no começo de março do ano de 1865. Uma cidadezinha perto ali de Paris, nos arredores de Paris, morava um comerciante junto com a sua família, e o filho mais velho dele, de 21 anos de idade, estava acometido de uma doença muito grave, séria. Estava de cama e estava para desencarnar. Chegou um dia lá, ele sentiu que estava para morrer, chamou os familiares, teve forças ainda para abraçar a mãe, se despediu de todos, e a mãe chorosa falou: vai, meu filho, vai que eu vou te acompanhar. E saiu chorando. Os familiares que estavam acompanhando aquela cena pensaram: poxa, é só uma explosão de dor da parte dela. Dali a alguns minutos, o jovem de 21 anos desencarna. E foram chamar a mãe. Procura dali, procura de lá, encontraram ela enforcada no celeiro. Se suicidou. Os dois, inclusive, foram enterrados no mesmo dia. Mãe e filho, um do lado do outro. Essa história repercutiu. Saiu nos jornais da época. E conforme aquilo que a gente já havia comentado, Kardec era muito antenado com as coisas do seu tempo. Ele gostava muito de pegar as notícias ali, na atualidade, e comentá-las à luz da doutrina espírita. Então ele leu essa história e falou assim: opa, vamos ver então o que a gente pode fazer. Vamos evocar. Na reunião mediúnica, evocou primeiro o filho, que havia desencarnado. E ele falou que, se não fosse o caso do suicídio da mãe, ele estaria completamente feliz. Ele lamentava muito o suicídio dela. Ela não suportou passar por aquela prova, por aquela provação, e tomou um caminho que o afastava dela assim, dele, totalmente. Se ela havia sido suicida, obviamente, longe dele ela estaria, como foi. Se ela houvesse desenvolvido dentro de si a resignação, a humildade, a aceitação pelo que aconteceu, em breve eles estariam reunidos no plano espiritual, já que ela não ia ficar muito tempo encarnada. Mas, infelizmente, ela tomou o caminho do suicídio. Aí o filho se despediu e em breve a mãe foi evocada. Evocaram a mãe. E como que ela estava? Totalmente desesperada, totalmente revoltada contra Deus. Vou ler só o comecinho, só para vocês terem uma ideia do estado de espírito dela. Primeira frase dela: quero ver o meu filho. Quem vai poder me devolver? Ele. Os cruéis pegaram-me para conduzi-lo à luz e me deixaram na noite. Eu quero, ele me pertence. Olha a ideia que ela tinha com relação ao filho. O filho era uma propriedade dela. Nada foi, pois, senão o amor de mãe. O que? Ter carregado 9 meses no ventre, nutridos com leite a carne dele, o sangue de seu sangue, ter guiado seus primeiros passos, tê-lo ensinado a balbuciar o nome sagrado de Deus e o doce nome de mãe, ter feito dele um homem pleno de atividade, de inteligência, de honestidade, de retidão, de amor filial, e perdê-lo justamente quando ele ia realizar as esperanças de uma vida? Não, Deus não é justo, não é o Deus das mães, não compreende o seu desespero e a sua dor. E quando me dou a morte para poder reencontrá-lo, o que Deus faz? Me arrebata de novo. Meu filho, onde estás? Olha só o desespero dela. Muito grande, muito forte. Ela totalmente revoltada. A orientação que lhe foi dada foi justamente para que ela pudesse se acalmar. E para que ela pudesse ter a resignação pelo que aconteceu com o filho.
E além disso, o arrependimento pelo suicídio. Porque na cabeça dela, e ela fala isso daqui um pouco mais adiante, ela estava no chamado inferno das mães. O filho estava no céu, ela no inferno das mães, e eles dois nunca mais, durante toda a eternidade, iriam se encontrar. E o doutrinador aqui fala: não, pera lá, vocês vão se encontrar. Isso vai acontecer com o tempo, só que depende muito do quê? Depende muito do seu arrependimento. Você tem que se arrepender do que fez, porque o suicídio é um crime aos olhos de Deus. Deus é infinitamente bom, mas Deus também é infinitamente justo, e dá a cada um de nós segundo as nossas obras. Você cometeu um crime, que foi o ato do suicídio, através da revolta, da não aceitação, da falta de humildade. Vai ter que durante um bom tempo permanecer sem o seu filho, mas esse tempo vai ser abreviado, desde que você se arrependa do gesto, desde que você fique resignada com aquilo que aconteceu com ele. Ele falou mais algumas outras coisas nesse sentido. Fez uma prece para com ela, e no final das contas já estava mais tranquila, já estava mais calma, porque não era um espírito mau, não era um espírito endurecido, simplesmente era um coração de mãe profundamente ferido pelo que havia acontecido. Ela se despede, e aí a história acaba dessa maneira. Bonitinha a história, né? E é uma história que aconteceu lá em 1865, e já havia acontecido histórias semelhantes inúmeras vezes antes, como tornou a acontecer histórias semelhantes a essa inúmeras vezes depois, inclusive nos dias de hoje. Se as pessoas soubessem as consequências do ato do suicídio, nunca iriam se suicidar. O fato de não aceitarem a situação da vida, o fato de se revoltarem à vontade de Deus, faz com que atos como esse, jogados e tomados pelo desespero, possam acontecer. E aí o sofrimento é muito grande, de ambos os lados. Porque a gente viu aqui que o filho só não estava completamente feliz por conta do suicídio também. Sobre esse caso, alguém quer fazer algum comentário? Sim, pode falar. Suicídio oriundo do desespero. Não foi aquele suicídio friamente planejado, como no caso que a gente viu na semana passada, o suicida da Samaritana, que planejou friamente os mínimos passos do suicídio. Ele estava sofrendo muito, sentia até os vermes roendo-lhe o cadáver. Você vê o nível. Ela não estava nesse nível, ela não sentia isso. Por quê? Porque o que a motivou foi o desespero de ver o filho de repente no auge da sua juventude desencarnado, Mas tem esse atenuante, porém ela tem que responder pelo gesto. E reparem bem, ela sabia que estava desencarnada, ela não estava aqui com aquela sensação de que ainda estava viva, como é muito comum dos suicidas. E por que ela não tinha? Porque justamente essa era a pena dela. Ela tinha que ter certeza que ela estava desencarnada, ter absoluta certeza disso, e não ver o filho perto de si. Porque é aquilo que a gente comentou semana passada. O suicida, ele é punido justamente no oposto daquilo que ele buscou. Então ela buscava o quê? Encontrar-se com o filho. Encontrou? Não. O suicida, que é materialista, que quer escapar da dor e do sofrimento da vida, quer dar um fim na própria existência, chega do lado de lá, que ele encontra? Vida. Ele é obrigado a se humilhar no orgulho para aceitar a existência de Deus, a existência da alma e a continuidade da vida após a morte. Isso para ele é um tormento terrível. Tanto que tem um caso aqui que se intitula Um Ateu, e ele fala justamente isso daí,
que o maior tormento dele é ver o orgulho dele abatido, porque a vida inteira ele era materialista, a vida inteira desdenhou de Deus, desdenhou da existência da alma, a vida era só a matéria, e no entanto agora via-se perfeitamente vivo e humilhado em tudo aquilo que ele acreditou a vida inteira. É um tormento terrível, não tinha paz, não tinha tranquilidade, não tinha sossego íntimo, somado ao fato de ele ter esquecido de um Deus bondoso e misericordioso a vida inteira. Então, ele buscou uma coisa, não encontrou, como o caso dessa mãe. Buscava um filho, não encontrou. Certinho? Outra historinha aqui, ó. Duplo suicídio, por amor e por dever. Essa historinha, aquela que eu falei para vocês semana passada, dá um belo filme, né? Olha só o caso. O caso da senhora Palmir, ou Palmir, sei lá como é que se pronuncia em francês, tá? Uma moça muito bem prendada, uma moça muito bonita, e vários eram pretendentes a tomá-la em casamento. Naquela época, século XIX, era assim que as coisas aconteciam. E de todos os pretendentes, ela havia se apaixonado por um, que aqui Kardec coloca como sendo o senhor B. Tá? Mas para facilitar a nossa conversa, eu vou chamar o senhor B de senhor Batista. Né? Então a senhora Palmir se apaixonou pelo senhor Batista. Né? O Benedito. Né? Ou Benedito. Podia ser também francês mesmo, não tem problema nenhum. Né? E ele também se apaixonou muito por ela. Demais. Então ali dá a entender o quê? Aquelas almas, né, antigas, que já haviam se encontrado inúmeras vezes, que já se apaixonaram profundamente em inúmeras encarnações. Estavam lá se reencontrando de novo. Só que tinha um detalhe. Dentre os outros pretendentes, estava o senhor D. Não vou chamá-lo de Daniel, vou chamá-lo de David. Então tinha o Batista e o David. O David já era um sujeito assim, dono de uma posição social melhorzinha. Os pais da moça falaram assim: o Batista não vai dar para minha filha uma vidona, já o David vai. Fez com que ela se casasse com o tal do David. E ela, obviamente, século XIX, se casou com o David. Ironia do destino, o Batista e o David eram amigões, carne e unha, assim, de um frequentar a casa do outro. E Batista, se casando com a moça, vira e mexe, convidava o amigo para frequentar a casa. Então ele tinha que ficar vendo o amor da sua vida lá, casado com outro. E ela, a mesma coisa. Toda vez que ele ia lá visitar o amigo, ela lá via o Batista. Ela apaixonada pelo Batista. E o Batista apaixonado por ela. Né? E a situação foi ficando complicada. Quanto mais eles buscavam guardar isso, maior o amor ficava. Aí o Batista falou o seguinte: bom, vou fazer o seguinte, vou me casar também. Vou arrumar uma outra mulher, quem sabe arrumando outra mulher, me casando, me esqueço dela. E se casou com uma moça muito boa também. Mas o amor permaneceu. Durante 4 anos ele ia lá, frequentava a casa do amigo. Aí ele queria ir embora, o amigo: não, fica mais um pouquinho aqui. Ele vendo a Palmirê vendo ele, né? Aquela angústia e tal. Um belo dia, circunstâncias fortuitas fizeram com que os dois se encontrassem sozinhos. Um abriu o coração para o outro. E eles foram concordes na seguinte coisa: não haveria traição. Ela não trairia o marido dela. E ele não trairia a sua esposa. Decidiram o quê? Se suicidar. No dia seguinte. Aproveitando a oportunidade de que o David não estava em casa, ia ficar afastado da casa durante várias horas. Dia seguinte eles se reuniram, os dois, na casa dela, escreveram uma longa carta explicando toda a situação. No finalzinho pediram desculpas e a última frase, pediram para serem enterrados juntos. E aí
Kardec não fala aqui como que foi o suicídio, né? O David encontra os dois asfixiados. Acredito que tenham tomado veneno. Acho que é meio parecido com o Romeu e Julieta deles. E o David era um cara de coração muito bom. O que ele fez? Atendeu ao pedido dos dois. Os dois foram enterrados na mesma sepultura. Olha que história, hein? Que história. Só que a história não terminou aí, né? A história termina, sim, materialmente falando, para os habitantes da Terra. Como que essa história perpetuou-se no plano espiritual? É o que Kardec fez. Kardec, muito curioso em saber o desdobramento dos casos, o que ele fez? Evocou o espírito da moça. E como que estava a moça? Primeiro, ela a ninguém enxergava. Era todo um breu ao redor dela. Vez ou outra ela ouvia frases soltas do tipo: vai durar para sempre, sempre assim, e gargalhadas tenebrosas. Kardec foi perguntando coisas para ela, né? Que sensação você experimentou quando despertou depois de vossa morte? E ela respondeu: estranha, eu tinha frio e eu queimava, o gelo corria nas minhas veias e o fogo estava na minha fronte. Coisa estranha, que mistura, o gelo e o fogo parecendo me constranger. Pensei que ia morrer pela segunda vez. Pergunta: sentistes uma dor física? Resposta: todo o meu sofrimento está lá e lá. Aí uma média vidente viu ela colocar a mão aqui no coração e a mão aqui no cérebro. Ela sofria no coração e ela sofria também no cérebro. Credes que estareis sempre nessa situação? Ah, sempre, sempre. Por vezes ouço risos infernais e vozes apavorantes que me uivam essas palavras. Sempre assim. Pois bem, podemos vos dizer com toda segurança, não vai ser sempre assim. Em se arrependendo, obtereis o vosso perdão. Olha o que ela fala. Que dissestes? Não ouço. Gente, logo depois, o espírito guia da reunião explicou essa frase dela. Durante um bom tempo, ela e ele não tinham condições de ouvir palavras de esperança e consolação. O fato de terem se dado ao suicídio os colocou nessa situação. Só depois de um certo tempo de sofrimento que lhe seria permitido ouvir palavras de consolo e de boas orientações. Coisa interessante. A gente pensa que sempre eles estão propícios a ouvir esse tipo de coisa. E em verdade, isso não acontece em todos os casos. Depois dela falar coisas desse tipo aí, ela se afasta e o mentor da reunião se comunica, dizendo que a intenção de não faltar ao dever, ou seja, o fato deles não terem se dado a traição, foi uma coisa boa, foi um atenuante, e isso lhe seria levado mais adiante, só que tem um probleminha. Pelo fato deles terem covardemente abandonado a luta, porque o que eles tinham que fazer? Resistir firmemente, não se darem ao suicídio, não se entregarem a ele. Era o que eles tinham que fazer. Ao invés disso, covardemente eles abandonaram a luta. Em virtude disso, eles iam ficar inúmeras existências se procurando sem se encontrar, tanto encarnados aqui na Terra quanto no plano espiritual. Aquela angústia de pressentirem o ser amado, só que nunca o encontram, durante várias e várias existências. Claro que isso uma hora ia acabar, em um momento, né, que poderia ser encurtado ou dilatado, dependendo do modo como eles encarassem a situação. Ia chegar um momento em que eles finalmente iam se rever, iam se encontrar. Bonita essa história, né? Por isso que eu falei para vocês,
Imagina só, dava um filme bonito, mas não dava. Mas deve estar ainda. Hã? Se foi 1800, é pouco tempo. Muito pouco tempo. Uai, 1865 para hoje dá quanto? Quantos anos, gente? Quase 160 anos. O que são 160 anos? Nada para o espírito. Sabe-se lá quantas existências eles vão ainda se procurar sem poder se ver e se tocar. Não ia ser terrível para eles ainda vir para o Brasil e ficar sem se ver ainda. Qualquer lugar que eles Encarnar em qualquer Inclusive, Não, se ficasse na Europa, nos Estados Unidos, um padrão de vida melhor, é tudo isso. mas olha só, o que é aqui? Qual que é o alimento deles aqui? O alimento deles aqui é a energia um do outro. Né? Eles podiam estar vivendo ali às vezes como vizinhos. Não queriam se encontrar, não queriam se encontrar. Quem? Daniel, Fala. eles não poderiam se separar, os casais se separarem? Não seria muito mais saudável? Século XIX. Ah, Era impensável. Impensável. Se isso fosse nos dias de hoje, o negócio poderia ser resolvido com uma certa facilidade até. Porque a gente viu que o David era bem compreensivo. Tão compreensivo que fez com que os dois ficassem enterrados na mesma sepultura. Enterrou os dois juntos. Enterrou os dois juntos, né? Ele entendeu o caso, né? E olha só que coisa. E ela, Kardec perguntava, né, a respeito de algumas coisas, ela falava assim, olha, a única coisa que eu vejo é um rosto se desenhando nesse crepe negro que eu enxergo, porque ela só enxergava um breu ao redor dela. Ela não via nada. Ele podia estar, inclusive, do lado dela, que ela não podia enxergá-lo e nem pressenti-lo. O rosto que se desenhava nesse crepe negro era do marido, em sofrimento. Então, olha só, além dos dois terem uma responsabilidade perante si mesmos, porque se mataram, eles têm responsabilidade perante o marido dela que ficou e a esposa dele que ficou também. O sofrimento deles é responsabilidade dos dois que se suicidaram também. É uma outra coisa que o suicida leva como responsabilidade. O sofrimento que deixa nos familiares aqui na Terra. Ok? Perguntas? Comentários? Dúvidas? Daniel, Fala. então as pessoas, estou pensando aqui, a eutanásia, a pessoa é extremamente materialista, né? Quando ela vai na Europa, né? Muito. Mas é muito comum das pessoas. Muito comum. Mas assim, é aquela história em que o gesto ele é atenuado pelo desconhecimento do que é a vida, do que vai acontecer depois, porém a responsabilidade é tanto daquele que deseja a eutanásia, quanto do médico que vai praticar a eutanásia. Vai responder por isso sim. É claro que tem um atenuante, né? A intenção era atenuar a dor do próximo, atenuar o sofrimento. Mas a gente sabe que o sofrimento é importante. A dor é importante. A falta que faz o conhecimento da vida espiritual. Como faz? Eu pensei nisso porque Hollywood romantizou isso no filme recente, um filme romântico, que é aquele mito, Como Eu Era Antes de Você. No final do filme, ele pratica eutanásia. Teve um acidente, ele ficou tetraplégico e tem a historinha de amor, mas romantiza porque ele vai comete eutanásia. Aí a gente vê o quão perigoso é isso, né, no público geral. Nossa, muito. Ainda mais numa Fica sociedade, romantizado. sim, uma sociedade como a nossa, né, que muitos têm esse pensamento materialista da vida, do que é a existência. É muito mais fácil na cabeça dessas pessoas se livrar da dor que elas estão sentindo através do suicídio, achando que elas não vão encontrar nada do lado de lá. Vai tudo para o imenso vazio. Né? Ou elas vão para um lugar bom porque eles vão ser perdoados. E a gente sabe que a realidade não é assim. Absolutamente não é assim. Né? Por isso que o Espiritismo auxilia inúmeras pessoas que estão em busca do gesto do suicídio. Porque ele dá para essas pessoas o conhecimento do que é a vida, do porquê que elas sofrem e quais são as consequências nefastas desse gesto. Por isso que em palestras sobre suicídio, temos que morder e assoprar ao mesmo tempo. Temos que falar das consequências do suicídio, da dor que ele passa,
do lado de lá, temos que falar das responsabilidades perante si mesmo e da família que ficou, temos que falar do futuro corpo físico, que vai vir deficiente, na maioria dos casos, mas ao mesmo tempo temos que falar do arrependimento, temos que falar da prece, temos que falar da misericórdia de Deus, da esperança de dias melhores. Né? Não podemos nos furtar a falar o que realmente acontece, para que possamos ajudar as pessoas que porventura tenham esse tipo de pensamento passando, flutuando pela cabeça. Ok? Algo mais? Daniel, Fala. só um comentário. Pode comentar. Você não acha que o suicídio não é muito pior do que a traição? A conotação bem maior do que a traição, não é? Exatamente. Exatamente. Mas na cabeça deles dois ali não é. Na cabeça dos dois ali a traição, fugir aos deveres, era pior que o gesto de suicídio. E talvez, aqui não fala, ela não fala isso. A intenção dos dois qual é? Ficar juntos do lado de lá. Talvez eles acreditassem, era bem provável que eles acreditassem numa vida depois da morte. E eles pensaram assim, bom, nós não vamos causar a vergonha às nossas famílias pelo gesto da traição, mas pelo menos nós vamos nos encontrar do lado de lá. E vamos viver felizes para sempre. Não viveram felizes para sempre. Pelo contrário, até. Um dia eles vão viver felizes para sempre, mas pelo visto aqui vai demorar um pouquinho. Certo? Será que demora o espiritismo, né? Há 150 anos atrás não tinha conhecimento. Sim. Hoje se tem muito conhecimento do espiritismo e ainda não é aceito. Exatamente. Mas aí quem entra não sai mais, porque é muito esclarecedor, né? E não tem como suicidar sem o espírito. É muito. Olha, Mesmo que esteja com a cabeça nas últimas consequências, né? Exato. Não vai ter. Exato, porque a pessoa, ela tem a convicção do que é a vida, através dos ensinamentos espíritas, ela nunca vai se deixar levar por esse tipo de gesto. Nunca. Não vai mesmo. Quando o conhecimento está bem sedimentado nela, não faz. Desculpa, foge um pouco, mas eu recebi uma carta psicografada, sábado, atrasada. Sim. Minha esposa faleceu 2 anos e meio. A minha mãe, 3 anos e meio. Minha esposa mandou uma carta para mim, e dando notícia de lá, que está muito bem, espírita. E a minha mãe está em sonoterapia há 3 anos e meio, não tinha esclarecimento do espírito. Minha mãe, maravilhosa, 5 filhos. Você vê como é que é não ter o conhecimento, a preparação no outro plano, né? Mas que maravilha que ela está em sonoterapia. Né? Ou seja, ela está em alguma instituição do plano espiritual, sendo bem tratada, né, por espíritos bondosos, e quando chegar o momento do despertar, ela vai despertar em excelentes mãos. Olha que coisa bonita. Estão preparando ela. Estão preparando ela, exato, é um preparo. Espiritualmente. Um preparo espiritual para isso. Daniel, Por quê? Pelo coração dela. Né? Pela bondade. O Senhor falou isso, né? Uma pessoa muito boa. Exatamente. Isso que conseguiu que ela ficasse no plano espiritual com uma condição benéfica como essa. E vai despertar. E vai despertar no tempo, quando for o momento certo. pode, não é porque a pessoa é espírita que ela não possa se suicidar. Porque tem casos de obsessão assim, muito séria que a pessoa ou pratica um crime ou se mata, mas sob o comando de entidades menos evoluídas. Assim, na questão da obsessão severa, ali a gente vê uma responsabilidade de partida, em maior grau por conta do obsessor que induziu o indivíduo ao gesto do suicídio. Não tem dúvida a respeito disso. Mais um caso aqui, ó. Luiz e a pespontadeira de botinas. A pespontadeira de botinas chamava-se Vitorine. Luiz era sapateiro e a Vitorine, né, tinha mais ou menos a mesma profissão ali, era pespontadeira de botina. Eu fiquei de ver no dicionário o significado da palavra pespontadeira, acabei esquecendo. Tem acesso a isso, né? No Google para mim, poder ver? Daniel, tinha um tio meu que tinha
pespontadeiro? Aquele que monta a parte de cima do calçado. Ah, tá, nem precisa. Ele não coloca sola, ele faz tudo mesmo coloca sola. Ah, entendi. Ele pegou lá o estudo, Um sapateiro. Entendi. a função dele é exatamente isso, é montar o sapato. Só não coloca sola. A sola é o departamento, é outra pessoa. Entendi. Aí, ó. Então ela fazia isso daí. Então ele era sapateiro e ela pespontadeira de botinas. Os dois, né, não tinham lá uma condição financeira muito vantajosa e eram noivos. Inclusive, as proclamas do casamento já haviam sido soltas. Eles iam casar em breve. E para economizar dinheiro, o Luiz almoçava e jantava na casa da noiva. Ah, Luiz, olha só. Para economizar dinheiro, né? Jantava e almoçava na casa da noiva. Muito esperto. Uma bela noite, os dois estavam conversando. Aí surgiram assim, uma dúvida a respeito de um assunto. Um se obstinou numa opinião, o outro se obstinou na outra opinião. Aí um começou a falar meio alto com o outro. Aí o Luiz falou: quer saber de uma coisa? Levantou da mesa, nunca mais volto nessa casa. Deu as costas, bateu a porta e foi embora. Desse jeito. Só que a noite é boa conselheira, né? De certo, ele chegou em casa, colocou a cabeça no travesseiro, né? Tomou banho, né? Tomou banho e tal, né? Fechou um pouco o celular. Olhou no Facebook, Algumas coisas assim. Aí ele dormiu, no outro dia falou assim: nossa, que bobagem que a gente fez, né? Deixa eu ir lá pedir desculpa para ela. Quem disse que ela queria desculpa? Não adiantou ele chorar, espernear, né? Implorar, nada dela querer reatar com ele. Ela tinha rompido mesmo. Os dias foram passando e ele, dia após dia, buscando se reatar com ela. E ela nada. Uma bela noite, ele chega na casa dela, bate na porta de uma maneira que ela reconhecia que era ele, né? De certo, um toque de uma coisa assim, né? Um código. E ela, é ele. Ficou quieta. Eu sei que você está aí dentro, Vitorino. Abre para mim. Que choro. Né? Não adiantou nada. Aí ele, desesperado, falou o seguinte: eu quero ver se arrumar um outro marido tão bom quanto eu. E nisso ela ouviu um gemido, o som de um corpo batendo na porta. O que ela pensou? Sentou na soleira da minha porta, vai ficar ali até eu sair. Não vou sair. E assim, se passaram 15 minutos quando ela ouviu um grito na rua. Alguém foi passando e gritou por socorro. Os vizinhos foram saindo das casas, foi reunindo aquela gente. Ela, Deus do céu, o que houve? Quando ela abre a porta da sala, estava lá o Luiz, morto no chão. moribundo. Moribundo? Não, morto. Mortinho. Ele havia pego uma faca cravada no próprio coração. Essa é a história dos dois. Obviamente, isso foi noticiado. Kardec pegou aquela notícia, o que ele fez? Vamos evocar o Luiz. E evocou o Luiz. Não, antes de evocar o Luiz, ele conversou com o espírito de São Luís, que era o mentor espiritual do centro espírita dele. Olha só o que ele pergunta. Kardec era excelente perguntador. A jovem Vitorine, causa involuntária da morte do seu amante, tem responsabilidade? A moça tem responsabilidade pelo suicídio do moço? Sim, porque ela não amava. 2. Então, para prevenir essa infelicidade, suicídio, a moça deveria se casar com ele, mesmo não o amando? Resposta: ela procurava uma ocasião para se separar dele. Fez no começo da sua ligação o que teria feito mais tarde. Então, ela não gostava dele, mas ela entretinha nele amor. Ele gostava dela e ela estava só esperando uma ocasião para se separar dele. A ocasião foi aquela discussão por uma bobagem que aconteceu ali na mesa do jantar. Eu acho que ela gostava de ficar sendo paparicada por ele e tal, ele jogando confete. Então, vai saber as intenções dele. 3. Assim, a sua culpa consistiu em entreter nele
sentimentos que não partilhava? Sentimentos que foram a causa da morte do jovem? Resposta: sim, é isso. Olha a responsabilidade de uma relação. Olha a responsabilidade. Qual que foi a responsabilidade dela aqui? Ela entreteve nele sentimentos que ela não tinha. Ela fingia. Ela o enganava. Sentimentalmente falando. Essa era a responsabilidade dela. Sua responsabilidade nesse caso deve ser proporcional à sua falta. Não deve ser tão grande como se ela tivesse provocado voluntariamente a sua morte, ou seja, ela é menos responsável do que se ela tivesse provocado a morte dele. Se ela tivesse virado para ele e falado: Luiz, se mata, cara, se atira do alto de uma ponte, né? Se atira debaixo de uma carruagem, né? Vai, se mata. Tem gente que induz o outro ao suicídio. Então, se ela tivesse feito isso, a responsabilidade dela seria muito maior. Mas ela não fez isso, né? Então, ela tinha responsabilidade? Tinha. Era maior do que a dele? Era. Só que era atenuada. O suicídio de Luiz encontra uma desculpa no desvario em que o mergulhou a obstinação de Vittorini? Sim, porque o seu suicídio, que provém do amor, é menos criminoso aos olhos de Deus que o suicídio do homem que quer se livrar da vida por um momento de frouxidão. Então ele se suicidou por amor. É responsável pelo gesto? Sim, só que é uma responsabilidade menor se comparada à responsabilidade daquele indivíduo, né, que quer fugir de alguma coisa da vida, de algum tédio, de alguma doença, de alguma coisa assim. Depois dessas perguntas e respostas, São Luís se afasta, e aí é evocado o espírito do Luís, sapateiro que se suicidou, né? Primeira pergunta: que pensais da ação que cometestes? Vittorini é uma ingrata. Agora que ele viu, né? Eu errei em matar-me por ela, porque ela não o merecia. Portanto, ela não vos amava? Resposta: não. No início ela acreditou, iludia-se. A cena que eu lhe fiz abriu-lhe os olhos. Então ela ficou contente com esse pretexto para se desembaraçar de mim. Então ela estava só esperando um momentinho para, né, cair fora da relação ali. E você? Você a amava sinceramente? Eu tinha paixão por ela. Eis tudo. Se eu a amasse com um amor puro, não me suicidaria, porque não queria lhe causar desgosto. Olha que frase bonita. Que frase linda. Porque quando existe amor sincero, a pessoa age visando o bem do ser amado. Quando o amor é sincero, ele pode estar sofrendo, mas ele faz de tudo para não provocar sofrimento no ser amado. Nesse caso aqui, ele não amava, existia uma paixão. E numa paixão tem muito de quê? Egoísmo. Então ele queria o quê? Fazer com que ela sofresse. Naquele desvario, daquela loucura dele, vou fazer com que você sofra, tirando a minha própria vida. Só que para ela foi um alívio, né? Se livrou, entre aspas, aí de um peso, enquanto que ele, agora arrependido, estava lá sofrendo. Só que não era um sofrimento muito grande, porque, como a gente viu aqui, era um suicídio oriundo do amor. Ok? Perguntas? Dúvidas? Comentários? Se ele tivesse ido para a casa das primas, ia ser melhor. Não sei de quais primos você está falando. Não, na época era tinha outros nomes, mas mais ou menos. Aqui a gente tem outras ideias, outras situações, que agora faltam 5 minutos para as 9. Tem o caso do ateu, tem o caso do senhor Feliciano. Não vamos falar sobre isso aqui, tá? Porque são dois casos um pouco parecidos com esses anteriores que a gente viu, com as suas respectivas particularidades. Semana que vem,
vamos falar dos criminosos arrependidos, tá? Aqueles que cometeram crimes aqui, muitos deles passaram pela pena de morte, e vamos ver como o indivíduo está no pós-morte, depois que passa pela pena de morte, certo? Aí os criminosos da França, provavelmente guilhotina. Acho que eles não vão falar. Sim. Se eu não me engano, o primeiro eu acho que foi guilhotina mesmo. É o método normal da época. O método normal da época. O enforcamento, tal. Alguma coisa nesse sentido, um dos dois. Um enforcamento ou guilhotina, desliga escapado. Mais alguma coisa, pessoal? Então vamos. Esqueci da pressa. Elevando o pensamento a Deus, nós nos colocamos aqui como imensamente gratos pelo conhecimento que liberta. Conhecimento esse que nos mostra o que é verdadeiramente a existência, que nos mostra que as dificuldades que enfrentamos, os desafios, as perdas, são situações didáticas que nos são colocadas a fim de que possamos desenvolver as virtudes necessárias para alcançarmos a felicidade que tanto buscamos. E aproveitando o ensejo em que comentamos aí hoje e na semana passada acerca dos nossos irmãos suicidas, eu acho que nós agora podemos focar o nosso pensamento neles. Fixe o pensamento neles. Deseje que o arrependimento tome conta de suas almas. Que a vontade de melhorar surja em seus corações. E que o resgate proporcionado pelos Espíritos benfeitores possa acontecer o mais brevemente possível. Que eles tenham ciência do amor de Deus para com eles. E que absolutamente eles não se sintam desamparados pela bondade divina. Conforme dissemos, o Pai é infinitamente justo, mas também é infinitamente misericordioso e bondoso. Conforme Jesus nos disse certa vez, nenhuma ovelha do seu rebanho se perderia. Ninguém se perderá. Todos nós, num futuro mais ou menos próximo, alcançaremos o bem-estar que tanto buscamos. Fiquemos em paz. Fiquem em paz. Que Deus os abençoe. Que assim seja.